Arruan, aqui é Selene Jacquet, criadora da mesa radiônica xamânica e também do Animal Totem Oracle Deck. Terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Tezcatlipoca. Bem, Tezcatlipoca, o senhor do espelho fumegante, segundo a língua Nahuatl, ele é um deus da constelação da Ursa Maior e do céu noturno, da lua, das estrelas, senhor do fogo, da magia, da vida e da morte, dos ventos noturnos, dos furacões, do norte, da terra, da obsidiana, da inimizade, da discórdia, do governo, da adivinhação, da tentação, das onças, da feitiçaria, da beleza, da guerra e da contenda. Tezcatlipoca era uma das principais divindades do panteão asteca. Ele é um dos 3 grandes deuses dessa mitologia, e este deus era uma das figuras mais temidas desse panteão. Também era um deus criador do mundo, vigilante das consciências. Como Deus criador, Tezcatlipoca governou Ocelotonatiuh. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que me perdoem, por favor, por acaso a maneira que eu estou falando, né, a pronúncia, porque eu não sei se eu estou falando certo, tá? Mas enfim, Tezcatlipoca governou Ocelotonatiuh, ou Jaguar-Sol, o primeiro dos 4 mundos que foram criados e destruídos antes do universo atual, segundo essa mitologia. Tezcatlipoca era um dos 4 filhos de Ometeotl, criador original, e também de Omeciuhatl. Tezcatlipoca pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, na terra, nos céus e no submundo. Seu nome, Senhor do Espelho Fumegante, é devido à sua conexão com a obsidiana, um material com o qual os espelhos eram feitos na Mesoamérica e que eram usados para rituais xamânicos e profecias. Outro talismã relacionado a Tezcatlipoca era um disco usado como peitoral no tórax, que poderia inclusive ser um escudo de obsidiana. Esse talismã era poderia ser esculpido em uma concha de abalone e representado no peito de Huitzilopochtli e de Tezcatlipoca nas ilustrações. A evolução deste deus do status de um espírito do vento ou do ar ao da deidade suprema do povo asteca apresenta muitos pontos interessantes. Originalmente, a personificação do ar, fonte do sopro de vida, tanto como da tempestade, Tezcatlipoca possuía todos os atributos de um deus que presidia esses fenômenos. Como deus tribal dos Tezcucanos, o que os havia conduzido à Terra da Promessa, e tinha sido essencial na derrota dos deuses e dos homens da raça mais velha que eles despojaram. Tezcatlipoca naturalmente avançou tão rapidamente em sua popularidade e honra pública que era de admirar que, num espaço de tempo relativamente curto, ele tenha sido considerado um deus do destino, da fortuna e inseparavelmente ligado aos destinos da nação. Assim, de ser a divindade peculiar de uma pequena faixa de imigrantes na rua, o prestígio resultante da rápida conquista feita sob sua direção tutelar e os contos rapidamente difundidos da proeza daqueles que o adoravam pareciam torná-lo imediatamente o mais popular e o mais temido deus em Anahuac. Portanto, aquele cujo culto rapidamente o ofuscou de outros deuses e semelhantes. As traduções para o nome de Tezcatlipoca são bem variadas e algumas vezes até mesmo contraditórias.
Apesar de haver uma certa convergência quanto à tradução literal dos dois principais termos que compõem o nome deste deus, Tezcatl e Poptli, especialistas em Nahuatl concordam que as questões referentes a este debate não estão fechadas, ou seja, elas não terminaram ainda, não tem nada estabelecido. Tezcatl é frequentemente traduzido como refletir ou espelho. Poptli significa fumo, fumaça. Com a junção dos dois termos, teríamos a tradução mais comum, espelho fumegante. Muitos estudiosos afirmam que a palavra tletl, ou luz, estaria localizada entre os dois termos anteriores, formando espelho de luz fumegante. Mas essa hipótese também não é confirmada. Alguns especialistas de Tlaxcala apontam para a palavra puca, do idioma Otomi, que significa negro, mas a junção de dois idiomas com o objetivo de compreender a etimologia do nome de um deus é muito contestada. Agora, quanto à iconografia, existem poucas representações sobreviventes de Tezcatlipoca na atualidade, e devido à falta de imagens, que restaram, alguns optaram por descrevê-lo como um deus invisível. No entanto, o fato de muitas imagens serem difíceis de identificar como um deus ou outro não significa que nenhuma generalização possa ser feita sobre a aparência de Tezcatlipoca. A cor preta está fortemente associada a ele, e ele é frequentemente retratado usando faixas horizontais sobre seu rosto, especialmente em preto e amarelo. Mas os muitos códices diferentes variam em duas cores de local para local. Também há retratos de seu corpo sendo negro em certos lugares. Dependendo da localização, metade de sua perna, o comprimento total de seus braços, a maioria de suas pernas ou qualquer outra combinação dos dois podem ser representados. Mais comumente, Tezcatlipoca é mostrado usando faixas horizontais no rosto, um cocar de penas de garça, uma tanga e sandálias com nós, usando também uma braçadeira e chocalhos em volta do pescoço ou tornozelos. Tezcatlipoca é frequentemente mostrado carregando um escudo com bolas de penas ou algodão, segurando flechas com uma lança na mão direita, com um leque de penas em volta de um espelho. Ele usava um ornamento de ouro com cachos de fumaça gravados nele, a fumaça representando os apelos das pessoas sofredoras. Outra característica interessante estava em sua mão esquerda, um ornamento de ouro tão brilhante quanto um espelho, que pode ser o espelho. Era chamado de Itlaxiaya, ou seu vigia, que significa que ele via tudo o que acontecia no mundo. Tezcatlipoca também simbolizava a justiça, e sob esse aspecto ele era retratado sentado junto a um pano ou um tecido, enfim, uma esteira, com pequenos crânios e tíbias. Sua mão esquerda segurava um escudo e a direita segurava 4 lanças e um dardo que era levantado como se estivesse pronto para ser lançado em punição. Vocês podem ver que existem muitas descrições diferentes para a sua iconografia. Tezcatlipoca era geralmente representado com um espelho de obsidiana ou um osso ou uma cobra no lugar de seus pés. A gente vai falar como ele perdeu um pé, segundo a lenda, já já. O povo maia Quiché pós-clássico, no ano mais ou menos após 900 depois da Era Comum, da Guatemala, reverenciava este deus como um deus do raio, sob o nome de Huracán, ou um pé. Outras representações mostram Tezcatlipoca com espelho no peito, como a gente já falou, e nesse espelho ele vê tudo, seja invisível, onipresente. Tezcatlipoca conhece todas as ações e pensamentos dos humanos, e às vezes ele poderia ser representado como um jaguar, o seu nagual, ou seja, o seu disfarce animal. O jaguar tem a pele manchada em preto e amarelo, comparada ao céu estrelado.
Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, seu irmão, foram escolhidos para criar o novo mundo do quinto sol. Antes de seu ato, havia apenas o mar e um monstro terrestre crocodiliano chamado Cipactli. Então eles se transformaram em cobras e buscaram Tlauteotl em suas profundezas aquáticas. Ao encontrá-la, eles a rasgaram em duas. No entanto, durante a batalha, ela mordeu um dos pés de Tezcatlipoca. Derrotado, no entanto, Tlauteotl teve sua metade inferior jogada para cima pelos irmãos, formando assim os céus. Sua metade superior se tornou a terra. Suas costas eram as montanhas e os rios corriam por seus lados. Depois disso, eles criaram o povo, e o povo teve que oferecer sacrifícios para confortar Cipactli por seus sofrimentos. Tlauteotl, a deusa da terra, foi sacrificada pelo bem da humanidade, que vivia de seu corpo, a terra e o céu. Portanto, foi entendido que ela deve ser recompensada com sacrifício, o sangue e o coração dos homens. Outra história da criação diz que Tezcatlipoca se transformou em sol, mas Quetzalcoatl ficou furioso, provavelmente porque eram inimigos. Ele é um deus da noite ou por falta de um pé. Então ele derrubou Tezcatlipoca do céu com uma clava de pedra. Irritado, Tezcatlipoca se transformou em uma onça e destruiu o mundo. Quetzalcoatl o substituiu e começou a segunda era do mundo, e ela se tornou povoada novamente. Tezcatlipoca derrubou Quetzalcoatl, forçando-o a enviar um grande vento que assolou o mundo, e os sobreviventes se transformaram em macacos. Tlaloc, o deus da chuva, tornou-se então o sol, mas ele teve sua esposa levada por Tezcatlipoca. Irritado, por sua vez, ele não fez chover por vários anos, até que em um acesso de raiva, ele fez chover fogo com as poucas pessoas que sobreviveram ao ataque, se transformando em pássaros. Xauxi-Huitlique, a deusa da água, tornou-se então o sol, mas ela foi esmagada pelas palavras de Tezcatlipoca, que a acusava de apenas fingir ser gentil. Ela chorou por muitos anos e o mundo foi destruído pelas enchentes resultantes, e as pessoas que sobreviveram a este dilúvio foram transformadas em peixes. O culto de Tezcatlipoca foi trazido para o México Central pelos toltecas, guerreiros do norte de língua náhua, por volta do final do século X depois da Era Comum. Tezcatlipoca era associado a vários aspectos da religião asteca, ou seja, o mar, a terra, os ventos, o norte, a realidade, a adivinhação e a guerra. Por diferentes aspectos da incorporação, Tezcatlipoca também era conhecido como Tezcatlipoca Vermelho do Ocidente e Tezcatlipoca Negro do Norte, associado à morte e geadas. Segundo a mitologia asteca, Tezcatlipoca era uma divindade vingativa que podia realizar qualquer ato ou ação que não fosse aceitável na Terra. As mais antigas representações pan-meso-americanas de Tezcatlipoca estão associadas ao tempo de Chichén Itzá, dos guerreiros de guerra tolteca, que data de 700 a 900 depois da Era Comum. Também havia uma representação de Tezcatlipoca em Tula, em Tenochtitlan, Tlaxcalan, Tizatlan. Existem algumas imagens pós-clássicas tardias do Império Azteca que podem representar ainda um culto tardio. Nos templos astecas, no século XIV ao século XVI depois da Era Comum, os atributos e funções múltiplas de Tezcatlipoca o levaram ao topo da hierarquia divina, onde ele governou junto com Huitzilopochtli, Tlaloc e Quetzalcoatl.
chamado Ioli Errecatl, ou vento noturno, Yaotli, significando guerreiro, e Teupochtli, significando jovem, ele aparecia nas encruzilhadas à noite para desafiar os guerreiros. Ele presidiu as Teupochkali, ou casas de jovens, que eram escolas distritais nas quais os filhos do povo recebiam educação primária e treinamento militar. Ele era o protetor dos escravos, e os senhores que maltratavam os filhos amados de Tezcatlipoca eram severamente punidos. Ele recompensava, entanto, a virtude, conferindo riquezas e fama, e castigava os malfeitores, enviando-lhes doenças de todos os tipos, por exemplo, a lepra, ou reduzindo-os à pobreza e à escravidão. Tezcatlipoca, como senhor do espelho fumegante ou de fumaça, traz uma referência aos espelhos de obsidiana, como a gente já falou, objetos circulares, como a gente está vendo aqui na representação da figura, planos brilhantes de vidro vulcânico, como uma referência simbólica à fumaça da batalha e do sacrifício. De acordo com fontes etnográficas e históricas, ele era muito mais um deus de luz e escuridão e da fumaça de batalha. A obsidiana preta é desde o início altamente reflexiva e uma parte vital dos sacrifícios de sangue humano. Os jaguares são o epínome da guerra e do sacrifício para o povo asteca. O principal rito do culto de Tezcatlipoca era uma das cerimônias mais austeras e impressionantes do calendário religioso asteca. Todos os anos, na mesma época, o sacerdote selecionava um jovem e bonito prisioneiro de guerra para o sacrifício Toxcatl, ou seca, que era comemorado no olho da estação seca em maio. Este jovem escolhido entre os prisioneiros deveria ser fisicamente perfeito, sem nenhuma cicatriz, e durante um ano ele vivia em luxo principesco, usando joias caras e tendo 8 acompanhantes, personificando o Deus e recebendo excelentes refeições, vestido com as roupas mais finas, e era também formado em música e religião. Este indivíduo era chamado de Ixiptla, ou personificador da deidade, e como também estava vestido à semelhança de Tezcatlipoca, as pessoas nas ruas iriam adorá-lo como tal quando o encontrassem. Às vezes, escravos eram comprados para a cerimônia, e nesse caso eram banhados cuidadosamente para apagar todas as impurezas. As mulheres às vezes eram sacrificadas como Ixiptla, para homenagear as divindades femininas no caso. No entanto, os Ixiptla geralmente eram selecionados entre os guerreiros cativos, e o indivíduo escolhido era banhado e cerimoniosamente limpo para o papel que ele iria desempenhar. Durante os últimos 20 dias antes de serem sacrificados, os Ixiptla tinham sua aparência novamente transformada para a de um guerreiro. Ele foi um guerreiro que foi capturado, mas terminava sua vida como um guerreiro. Então, esse jovem, o Ixiptla, ele se casava com 4 jovens, também escolhidas com antecedência, isoladas durante o ano inteiro, sendo tratadas como deusas. Esse casamento ele ocorria após um ano inteiro de abstinência e simbolizava um período de fertilidade que se seguia após a seca. O jovem passava a sua última semana cantando, festejando, dançando e vagava pelas ruas de Tenochtitlan. O sacrifício final acontecia nas celebrações de maio de Toxcatl. O jovem e sua comitiva viajavam para o templo maior em Tenochtitlan, e durante a festa em que era adorado como a divindade que personificava, ou seja, Tezcatlipoca, ele subia as escadas até o topo do templo por conta própria, sem ninguém pedir,
Então os sacerdotes o prendiam e nesse momento ele esmagava as flautas de barro que ele havia tocado em seu breve momento de glória. Cada uma das 4 flautas simbolizava uma das 4 direções. Então esse jovem era sacrificado, seu coração era arrancado, seu corpo era comido mais tarde. O jovem se oferecia para esse sacrifício por vontade própria, pois ser sacrificado dessa maneira era uma grande honra. As vítimas de sacrifício subiam os degraus sangrentos da pirâmide com dignidade e orgulho. O próprio sacrifício marcava o fim da seca. Imediatamente após a sua morte, já era escolhido um novo jovem para a próxima cerimônia no ano seguinte. No 200º mês, um outro festival era comemorado em honra a todos os deuses que foram ditos ter ido a algum país, mas que ninguém sabe onde. No último dia do mês, era realizada uma festa maior, porque os deuses tinham retornado. No dia 15 desse mês, os meninos e os servos enfeitavam todos os altares e oratórios dos deuses com ramos, e também suas casas e as imagens que eram montadas no caminho e nas encruzilhadas. Este trabalho era pago com milho. Alguns recebiam um cesto, outros apenas algumas espigas. No 18º dia, o deus sempre jovem Tlamat-Sincatl ou Tli-Tla-Ca-Huan chegavam, e era dito que ele marchou melhor e chegou primeiro porque era forte e jovem. A comida lhe era oferecida em seu templo naquela noite, e todos bebiam, comiam e se alegravam. Os velhos celebravam especialmente a chegada do Deus bebendo vinho, e alegou-se que seus pés eram lavados por essas alegrias. O último dia do mês era marcado por uma grande festa por causa da crença de que os deuses chegavam naquela época. Na noite anterior, uma quantidade de farinha era amassada em um tapete na forma de um queijo, sendo suposto que os deuses deixariam uma pegada nela como um sinal de seu retorno. O chefe de atendimento observava a noite toda, indo e vindo para ver se a impressão aparecia, e quando ele finalmente a via, ele gritava: "Chegou o mestre!" Imediatamente os sacerdotes do templo começavam a tocar os chifres, as trombetas, outros instrumentos musicais usados por eles. Ao ouvir esse barulho, cada um apresentava-se para oferecer comida em todos os templos. No dia seguinte, os velhos deuses deveriam chegar, e homens jovens disfarçados de monstros atiravam vítimas em um enorme fogo sacrificial. Tezcatlipoca também era homenageado durante a cerimônia do 9º mês, quando a Mikai Huitontli, ou Pequena Festa dos Mortos, era celebrada em homenagem aos que já se foram, bem como durante a cerimônia Panquetzalistli, de levantamento de bandeiras no 5º mês. Os sacerdotes de Tezcatlipoca frequentemente usavam os ornamentos do deus, como roupas específicas para diferentes rituais. Os ornamentos comuns eram cocares de penas de peru branco, uma tanga, um bastão de tzanatl com penas semelhantes e enfeites. Outra prática comum era cobrir-se com fuligem preta ou carvão moído enquanto estavam envolvidos em atividades sacerdotais no templo ou durante rituais. Eles também cobririam o rei doente e recém-nomeado de maneira semelhante, com uma pomada preta, para encorajar uma associação com o deus. Quando o ritual exigia isto, os sacerdotes também se vestiam como o próprio Tezcatlipoca e acompanhavam outros deuses ou deusas com trajes semelhantes. Assim como a gente vê atualmente no candomblé, que cada médium veste uma caracterização de cada orixá que está incorporando. Honrar Tezcatlipoca era fundamental, tanto quanto para o sacerdócio quanto para a nobreza. Em sua instalação, o novo rei jejuava e meditava, e eram incluídas orações em homenagem a Tezcatlipoca
é a divindade padroeira, né, da casa real. Os sacerdotes de Tezcatlipoca ofereciam seus serviços, ou melhor, eles eram oferecidos ao seu serviço por seus próprios pais, desde que já eram crianças. E muitas vezes porque eles eram crianças doentes. Estas crianças, então, teriam sua pele pintada de preto e seriam adornadas com penas de codorna, a imagem de Tezcatlipoca. Hinos sagrados também eram cantados em cerimônias para homenagear os deuses. A maioria era cantada para louvar as divindades mais elevadas, incluindo Tezcatlipoca, que costumava ser chamado de doador da vida. Em um hino particular, ele é mencionado como sendo o criador e destruidor do mundo, mas também como poeta e escriba. Todos, incluindo os plebeus, sumos sacerdotes e o próprio rei, estavam envolvidos em algum aspecto das cerimônias Toxcatl, aquela do sacrifício que a gente mencionou anteriormente. Tezcatlipoca está intimamente associado com as lendas que contam o derrube de Tula, a capital dos toltecas. Seu principal adversário no lado tolteco é Quetzalcoatl, o deus-rei, que era seu inimigo. A rivalidade entre esses deuses simboliza o que existia entre os toltecas civilizados e os bárbaros nahuas. Numerosos mitos relatam que Tezcatlipoca expulsou o rei sacerdote Quetzalcoatl, a serpente emplumada, do centro deste último em Tula. Um mago multiforme, Tezcatlipoca causou a morte de muitos toltecas com sua magia negra e induziu o virtuoso Quetzalcoatl ao pecado, à embriaguez e ao amor carnal, pondo assim fim à Idade de Ouro tolteca. Sob sua influência, a prática do sacrifício humano foi introduzida no México Central. Em uma versão do relato da criação asteca, o mito dos 5 sóis, a primeira criação, o Sol da Terra, foi governado por Tezcatlipoca, mas foi destruído por Quetzalcoatl, quando ele derrubou Tezcatlipoca, que então se transformou em um jaguar. Quetzalcoatl se tornou o governante da criação subsequente, Sol da Água, e Tezcatlipoca destruiu a terceira criação, o Sol do Vento, ao derrubar Quetzalcoatl. Em mitos posteriores, os 4 deuses que criaram o mundo, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli e Xiptoltec, eram chamados respectivamente de Tezcatlipoca Negro, Tezcatlipoca Branco, Tezcatlipoca Azul e Tezcatlipoca Vermelho. Os 4 Tezcatlipoca eram filhos de Ometecuhtli e Omecihuatl, senhora e senhor da dualidade, e foram os criadores de todos os outros deuses, assim como do mundo e de toda a humanidade. Nos dias de Quetzalcoatl havia abundância de tudo que era necessário para a subsistência. O milho era abundante, o algodão já crescia nas cores necessárias sem precisar ser tingido, e existia uma variedade imensa de pássaros de rica plumagem enchendo o ar com suas canções. Havia muito ouro, pratas, pedras preciosas. No reinado de Quetzalcoatl havia paz e abundância para todos os homens. Mas esse estado de bem-aventurança era muito afortunado, feliz demais para suportar, e com inveja dessa calmaria e do prazer que Quetzalcoatl trazia para os toltecas, 3 necromantes traçaram a sua queda. A referência é naturalmente para os deuses da tribo Nahua, que eram os invasores, as deidades Huitzilopochtli, Titlacahuan ou Tezcatlipoca e Tlacahuepan. Estes puseram encantamentos maus sobre a cidade de Etolã, e Tezcatlipoca em particular tomou a dianteira nessas conspirações. O Códice Florentino relata que os muitos atos prejudiciais que a divindade afligiu aos toltecas, Ruemac, ou seu rei, e Quetzalcoatl. Em um deles, Tezcatlipoca, disfarçado de velho, enganou Quetzalcoatl para que ele bebesse uma poção
para curá-lo de sua velhice e enfermidade. Depois de consumir esse líquido, Quetzalcoatl percebeu tarde demais que era teométol, uma bebida alcoólica da planta maguey, e embriagou-se, quebrando seus votos religiosos e provocando assim o seu exílio e queda. Tezcatlipoca, em conformidade com sua política inimiga do estado tolteca, tomou a forma de um índio de nome Toeio, ou Toveio, e seguiu para o palácio de Huemac, chefe dos toltecas, que tinha uma filha tão justa que ela era desejada em casamento por muitos dos seus cidadãos, mas todos têm um propósito, e seu pai recusou a mão de todos. A princesa, vendo o falso Toeio passar pelo palácio do seu pai, se apaixonou por ele, e tão tumultuada era sua paixão que ela ficou muito doente, gravemente doente, por causa do seu desejo pelo índio Toeio. Huemac, ouvindo a sua indisposição, vendo como é que a filha estava sofrendo, encaminhou-se para os seus cômodos e perguntou às mulheres a causa da doença de sua filha, e elas disseram que era ocasionada pela súbita paixão que tinha apoderado a menina, e Huemac imediatamente deu ordens para a prisão então de Toeio. Então Tezcatlipoca, disfarçado como o índio Toeio, espertamente sugeriu que o rei o matasse para que ele tivesse sua vingança. E o rei obviamente negou, pois sabia que sua filha sofreria ainda mais. Então ele propôs um casamento entre sua filha e Toeio, o que trouxe muito descontentamento entre os toltecas. Huemac então decidiu distrair a atenção de seus compatriotas toltecas, fazendo uma guerra contra o estado vizinho de Coatepec. Os toltecas reunidos, armados para a briga, e tendo chegado ao país dos homens de Coatepec, colocaram Toeio em uma emboscada com seus servos, esperando que ele seria morto por seus adversários. Porém, Toeio e seus homens mataram um grande número do exército inimigo e os puseram em fuga. Seu triunfo foi celebrado por Huemac com muita pompa. As plumas cavalheiresas foram colocadas sobre sua cabeça e seu corpo foi pintado com vermelho e amarelo. Isso era uma honra reservada para aqueles que se distinguiam na batalha. O próximo passo de Tezcatlipoca foi anunciar uma grande festa em Tula, na qual foram convidadas todas as pessoas durante milhas ao redor. Grandes multidões se reuniam, dançavam e cantavam na cidade ao som do tambor. Tezcatlipoca cantou para eles e obrigou-os a acompanhar o ritmo de sua canção com os pés. Mais rápido e mais rápido as pessoas dançavam, até que o ritmo se tornou tão energético, tão furioso, tão rápido, que as pessoas foram levadas à loucura, perderam o equilíbrio e caíram em pândego por um profundo desfiladeiro, onde foram transformados em rochas. Outros, na tentativa de atravessar uma ponte de pedra, precipitaram-se água abaixo e foram transformados em pedras. Em outra ocasião, Tezcatlipoca apresentou-se como um valente guerreiro chamado Tecuiúa e convidou todos os habitantes de Tula e seus arredores para chegar ao jardim de flores chamado Xochitla. Quando ali se reuniu, atacou-os com uma enxada e matou um grande número. Outros, em pânico, esmagaram seus companheiros até a morte. Em outra ocasião, Tezcatlipoca e Tlacarhuepan repararam no mercado de Tula um pequeno bebê. Ele fazia dançar e cortar as mais divertidas alcaparras. Essa criança era, na realidade, Huitzilopochtli, o deus da guerra Nahua. Nessa visão, os toltecas se aglomeraram uns sobre os outros com o propósito de obter uma visão melhor, e sua ânsia resultou em muitos sendo esmagados até a morte. Tão enfurecidos estavam os toltecas que, com o conselho de Tlacarhuepan, mataram Tezcatlipoca e Huitzilopochtli.
Quando isso foi feito, os corpos dos deuses mortos deram uma efusão tão perniciosa que milhares de toltecas morreram de peste. O deus Tlacarhuepan, então, aconselhou-os a expulsar os corpos a fim de que eles não os atingissem, mas ao tentarem fazê-lo, descobriram que seu peso era tão grande que não podiam movê-los. Haviam centenas de cordões em volta dos cadáveres, mas as cordas se quebravam, e aqueles que puxavam sobre eles caíram e morreram de repente, caindo um sobre o outro e sufocando aqueles sobre os quais caíam. Tezcatlipoca era muito mais do que uma mera personificação do vento. Se ele era considerado como um doador da vida, ele também tinha o poder de destruí-la, pois ele sabia esses segredos. De fato, na ocasião, ele aparece como um inexorável negociante de mortos, e como tal, foi denominado Nezarhualpili, ou o chefe com fome, e Yaotzin, o inimigo. Talvez um dos nomes pelos quais ele era mais conhecido era Teupostli, o guerreiro juvenil, pelo fato de sua reserva de força vital nunca diminuir, e seu vigor juvenil era turbulento e aparente na tempestade. Os astecas imaginavam Tezcatlipoca como um grande tumulto ao longo das estradas em busca de pessoas sobre as quais ele queria fazer vingança, como o vento da noite corre pelas estradas desertas com violência mais aparentemente do que durante o dia. Na verdade, um de seus nomes, Yoali Errecatl, significa vento noturno, e bancos de pedra eram colocados nos caminhos das cidades mexicanas e distribuídos ao longo dessas estradas para seu uso especial, que sobre estes ele poderia descansar após suas jornadas turbulentas. Esses assentos ficavam ocultos por ramos verdes, sob os quais Tezcatlipoca deveria estar à espreita de suas vítimas, mas se alguém conseguia sobrepujá-lo na luta, poderia pedir toda a bênção que desejava, e o deus então iria concedê-las imediatamente. Tezcatlipoca não era uma mera deidade local de Texcoco. Teve seu culto amplamente celebrado em todo o país. O medo e o desejo de exaltar sua divindade tutelar induziram seus devotos a acreditá-lo com toda e qualquer qualidade. Sua casta sacerdotal superou em muito no poder e na amplitude os sacerdócios das outras divindades mexicanas. Os outros deuses eram venerados para algum propósito especial, mas o culto de Tezcatlipoca era considerado obrigatório, em certa medida como uma espécie de salvador que protegia contra a destruição do universo, uma calamidade que os Narhuas acreditavam que poderia ocorrer por meio de sua ação. Ele era conhecido como Moneneque, e em algumas de suas representações, uma orelha de ouro era mostrada suspensa de seus cabelos, para a qual pequenas línguas de ouro se esticavam para cima em apelo de oração, pois em tempos de perigo nacional, praga ou fome, eram feitas orações universais a Tezcatlipoca. Os chefes da comunidade reuniram-se em seu teocalli, seu templo, acompanhados pelo povo em massa, e todos oravam fervorosamente juntos por sua rápida intervenção. A posição suprema ocupada por Tezcatlipoca na religião mexicana é bem exemplificada na festa de Teotleco, a vinda dos deuses, que a gente já falou. Outra peculiaridade relacionada com sua adoração era que ele era uma das poucas deidades mexicanas que tinham alguma relação com a expiação do pecado. O pecado era simbolizado pelos Narhuas como excremento, e em vários manuscritos Tezcatlipoca é representado como um peru ou galo ao qual eram oferecidos excrementos. Segundo uma lenda mexicana, relatada pelo frei Andrés de Olmos, a pedido do sol, os deuses se auto-sacrificaram no processo de criação do universo. Isso aconteceu em Teotihuacan e provocou um grande desespero nos seres humanos, que passaram a vagar à procura dos seus deuses, chorando e rogando. E em um determinado momento, Tezcatlipoca os encontrou e se compadeceu,
orientando-os para que preparassem uma festa com muita música e preces em sua honra. Finalmente os deuses voltaram a se comunicar com seus filhos humanos, e desde então as preces e a música se tornaram elementos fundamentais nos cultos dessa região. Desta forma, Tezcatlipoca é encarado como o deus responsável pela introdução desses elementos, além dos sacrifícios, da religião asteca. O templo principal de Tezcatlipoca, em Tenochtitlan, estava localizado ao sul do grande templo. Possuía 80 degraus que levavam a um patamar de cerca de 4 metros de altura. Além disso, havia uma ampla e longa câmara do tamanho de um grande salão. Haviam vários templos menores dedicados a Tezcatlipoca na cidade, entre eles os chamados Tlacochtcalco e Huitzilahuatl. E ele também era adorado em muitas outras cidades náhua, como Texcoco, Tlaxcala e Chalco. Cada templo tinha uma estátua do deus para a qual o incenso de copal era queimado 4 vezes ao dia, e haviam vários sacerdotes dedicados ao seu serviço, incluindo os Teteoctim, Calmeca, que podiam comer a comida ritual oferecida a Tezcatlipoca. Outros acompanhavam o imitador, que a gente já falou, para o sacrifício, durante todo o ano antes da sua execução. Bem, os símbolos de Tezcatlipoca são o espelho de obsidiana, primeiro de qualquer coisa, as penas, chocalhos, flautas, dardos, lanças, escudos. Suas oferendas. Bem, vamos começar pelas cores. Suas cores favoritas são preto e vermelho. O título de espelho fumegante associava o deus à obsidiana, como a gente já falou, que é uma pedra vulcânica negra. Essa escuridão do espelho de obsidiana simbolizava os aspectos escuros de seu ser, e a sua natureza belicosa ou guerreira se relacionava com o vermelho. Então você pode oferecer, velas nessas cores, tecidos nessas cores, pinturas faciais nessas cores. O espelho de obsidiana é uma outra oferenda, obviamente. Lanças, flautas, o milho, a carne especialmente crua, com muito sangue, e coração de boi, obviamente, Estátuas de onça, crânios, penas, chocalhos, tíbias, flautas, música, armas e escudos, especialmente de obsidiana, se for possível, dança e música principalmente. Seus epítetos são... Bem, ele tinha muitos epítetos que aludiam a diferentes aspectos de sua divindade, como Titlacahuan, que significa somos seus escravos, como Ipaunemoane, que é ele por quem vivemos, Nenok e Aotl, inimigo de ambos os lados, Tlok Nahuac, ou senhor do próximo e da noite, Yohuali Errecatl, que é vento da noite, Omi Acatli, ou 2 juncos, e Iuhuicarhua Tlauticpac, ou possuidor do céu e da terra. Para finalizar, esse vídeo já está bem longo até, temos aqui uma oração para Tezcatlipoca em tempo de peste. Essa oração foi retirada do Código Florentino. Ó homem, ó nosso Senhor, na verdade, agora o plebeu está indo, está morrendo. O mais comum, a cauda, a asa, está se desintegrando, está desaparecendo. A criança, a prole, está se partindo, está se despedaçando. Ninguém pode ver a terra, pois cacos de cerâmica estão se acumulando. Eles estão na face da terra, estão deitados em tábuas, estão deitados esticados em tábuas. Eles estão desaparecendo. Os súditos,
os cavaleiros água, os cavaleiros jaguar, os velhos, as velhas e as mulheres adultas, os homens adultos e os jovens robustos. Tua cidade está desaparecendo. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e compartilha com as pessoas, com seus amigos. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho se ainda não fez isso. E deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou ler todos com muito carinho. Vejo vocês na próxima. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.